Vocês estão preparados para saber o que é o sétimo dia e o que é o Shabat, segundo a linguagem da Torá? Então vamos entender realmente o que é. A gente veio falando sobre os dias dentro da Torá e todos compreenderam que não está ligado a dias literais, mas sim a nossos níveis internos da construção de uma espiritualidade. Todos entenderam isso. Não tem nada a ver com a criação realmente, com a criação de um homem, de uma mulher. Então a gente entendeu tudo isso. Agora a gente chega no sétimo dia e vai compreender como a Torá fala desse sétimo dia, tá bom? Se você e diz lá, né? Aqui no Bereshit 2, vamos dar uma olhada no capítulo 1 de Gênesis, a gente tem aqui de Bereshit, ou Gênesis, como nós sabemos, está escrito aqui: ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizeram. Primeiro ponto que entra em conflito aqui é que Deus descansou. Existe o local no Taná dizendo que Deus não se cansa. Então é lógico que se Deus não se cansa, ele não descansou, porque isso traz Deus exatamente para dentro do nosso nível de entendimento. Então, a gente sabe que aqui tem metáforas, né? Isso está lá em Isaías 40, 28, 31. Vamos dar uma olhada aqui. Isaías 40, 28 ao 31. Sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento? Na verdade, é ele que dá força ao cansado e aumenta a força do que não tem nenhum vigor, é ele que alimenta tudo. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Veja, mas os que esperam no Eterno, Senhor, se renovarão as suas forças, subirão com as asas das águias e correrão, não se cansarão. Quer dizer, nem mesmo os servos do Eterno se cansarão. Sabemos que aqui estamos falando em uma linguagem metafórica. Então, quer dizer, como Deus ele pode ter descansado no sétimo dia, ele não se cansa. A gente tem que observar isso e começar a quebrar os paradigmas para a gente entender. Se Deus não se cansa e se ele não descansa, então ele não está falando daquilo que as pessoas imaginam que é. A terra foi terminada, todo o exército foi Hashem que fez, e ele terminou toda a sua obra que ele tinha feito, descansou no sétimo dia, como a gente viu no texto, de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia. O Eterno, ele abençoou o sétimo dia, e aí acontece algo muito especial, porque esse é um dia realmente destacado aqui no Taná, porque ele vai ser abençoado. Ó, abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que criara e fizera. É o que está escrito aqui. Então, vai dizer que nesse dia que ele cria tudo, né, que nós temos um trabalho a fazer. E que o trabalho que nós temos que fazer é um só, é adquirir as qualidades do Criador, que são as qualidades de doação. Nós iremos nos corrigir, todo homem e toda mulher só se corrigirão através dessas qualidades. E nesse processo de correção, ele ascende ao longo de uma escada espiritual em direção ao infinito, porque mesmo o infinito não representa o eterno. E também há uma perfeição, crescendo cada vez mais perto do Criador, ou seja, avançando
mais perto do Criador. A gente deve ter uma ideia, por exemplo, que tudo é o Criador. E que o que nós estamos falando aqui não se trata de nada literal. Não se trata que eu tenho que pegar uma espaçonave e etc., e dar um pulo até o Eterno, porque o Eterno ele está presente, ainda que dentro desses níveis de camadas dos seus nomes, como a gente vai ver, ele está nesses níveis espiritualmente falando. Então, a gente não deve imaginar jamais que tem um trono no céu, que existe um trono onde ele está sentado, ou qualquer questão antropomórfica em relação a ele. Isso não existe. Por isso é que ele fala lá que ninguém viu imagem nenhuma e que não deveria se fazer nenhuma imagem dele, porque isso causaria problema para a alma da pessoa. Por isso é que é dito que observes que vocês não viram nada, guarde muito a sua alma, porque vocês só viram uma chama que ardia em cima do monte, e lá era o que vocês viam, não era nada, 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 além de uma grande escuridão. Hoje a gente já sabe que existe uma matéria negra, chamada de matéria escura, que ela envolve todo o universo. E essa matéria escura, ela é muito diferente de toda a matéria que se viu até hoje, pois ela não reage, ela não tem um ato de reação exatamente com as outras forças do universo. E começou-se a estudar muito profundamente para descobrir o que era essa matéria escura. A gente descobre que agora Deus não se cansa, na verdade é Ele que dá vigor aos cansados, e que existem algumas linguagens que estão um pouco diferentes daquilo que normalmente as pessoas estão acostumadas. E que agora a gente tem que buscar essa ligação com o Criador e essa perfeição. E a gente tem que pegar agora e lembrar o que a gente estava fazendo nos 6 dias de trabalho. Qual era a questão desses 6 dias de trabalho? Era uma correção. Nós estávamos corrigindo alguns graus internos que estavam ligados a não receber para nós mesmos e também nos ligarmos ao Eterno. E aí a gente faz isso olhando para cada desejo egoísta, né? Sobre o prisma de estar observando através da qualidade de doação. Você começa a analisar, olha, eu sou egoísta aqui, eu fui egoísta em tal situação. Então, cada grau você vai estar se comparando ao Eterno. O que o Eterno doa, o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer. Então, a gente mergulha no nosso eu, a gente começa a fazer essa análise interior. E durante esses 6 dias, a gente vai começar a progredir, porque os desejos mais fáceis de doação, né, do ponto de vista da correção, para os dias mais difíceis. Então, eu tenho que começar a entender isso, porque eu já não começo mais a entender o que está acontecendo. Existe uma grande confusão ainda. Por isso é que havia caos sobre o abismo. E como eu sempre lidei com o Eterno da forma de que eu devo rezar para que ele me dê alguma coisa, que nós chamamos como Loleshimá. Eu nunca agi pelo bem do Criador. Eu sempre lidei com o Eterno, mesmo reconhecendo que ele é Deus, somente porque eu tinha interesse em alguma coisa. Emprego, saúde, proteção. Então também eu era idólatra, porque eu entendia que tudo não vinha da mão do Eterno e que eu podia, então, manipular alguma coisa. Quer dizer, então, eu não rezava para que a mudança interna acontecesse e eu pudesse ser curado. Eu rezava para que eu só fosse curado, porque existia alguma coisa
muitas vezes um ataque espiritual, e ali eu estava colocando um ato de idolatria. Então, esses 6 dias, na linguagem da Kabbalah, são 6 graus de avanço, nada mais do que isso. São chamadas Sefirot. A palavra Sapir, que a gente já falou, Sefirá, que significa iluminação. Então, os nomes dessas Sefirot são Hesed, vamos ver aqui, ó. Eu tenho Hesed, essa primeira Sefirot. Tenho Gevurah, segunda Sefirot. Então, Hesed, Gevurah, Tiferet, Nitza, Rod, ou Od, Yesod e Malhut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso são os dias da criação e cada uma dessas sefirotes tem uma iluminação. O cabalista é aquele que está conectado com esse mundo espiritual, que sente essa conexão muito claramente. E ele, então, vai começar a trabalhar com esses desejos egoístas mais fáceis. Ele vai colocar-se primeiramente sobre o grau de Hesed. Seu objetivo vai ser construir, né? Ou construir-se, ou montar-se, ou colocar-se num grau semelhante ao Criador. Ele tem que construir o Criador, essas qualidades do Criador dentro dele mesmo. E então a gente começa a imaginar como a gente vai conseguir construir isso, né? O que eu posso fazer e como eu vou pensar isso, né? E como eu posso tornar a minha conexão prazerosa para o Eterno. O Eterno, ele tinha prazer em se comunicar com Abraham e também tinha prazer em falar com Davi, de quem ele chamava de amigo e quem ele chamava também o outro de servo. Todos os patriarcas, eles tinham uma grande amizade e intimidade com o Eterno, justamente porque eles estavam na mesma vibração de doação que o Eterno. Eles não pensavam em receber para si mesmo. Como a gente tem que fazer essa relação prazerosa para ele, então a gente vai ter que começar a ver uma forma de mudar tudo isso que a religião implantou em nós, esse desejo egoísta. E vamos ter que transformar eles em desejos de doação. Então, quando chegamos a esse grau, ele é puro e ele é doador. E aí você deseja ser como o Eterno. Você quer ser exatamente igual a esse nível, a esse amor que nunca acaba. E o Eterno também vai querer que você chegue a esse nível. Só que na atualidade, você simplesmente está diferente daquilo que o Eterno é. E não tem como trevas e luz, porque nós somos trevas, desejo de receber, o Eterno é luz, vontade de doar, você ser igual a ele. E nessa oposição das trevas com a luz, eu estou exatamente no lado egoísta, daquele que deseja receber. Então, eu começo a entender essa natureza e como que eu vou conseguir agora contornar essa situação dentro de mim. Eu tenho que medir todos os pensamentos que vão me levar a isso, e aí eu vou ter que ver, né? E vai perguntar-se, então, como foi quem me criou assim, para receber prazer? Você quem me criou assim, você vai dizer para o Eterno, para receber prazer. Então, o que eu posso fazer para receber e doar ao mesmo tempo? O Eterno nos criou exatamente para receber todo o prazer, como que nós podemos receber e também doar? Essa é a questão aqui. Isso tem que ser feito ao mesmo tempo. E é dentro disso que nós encontraremos a verdade, o prazer eterno. Então, aqui você entende que ele te criou, né? E para esse tipo de recepção e doação, e não para o prazer egoísta e fugaz.
E o que eu posso fazer, então, para satisfazê-lo, satisfazer o Eterno, como um filho que deseja que seu pai seja feliz? A gente pode começar a fazer essa análise, e através dessa análise a gente vê os filhos que nós temos, como são, né? Se nós temos alguns filhos, como eles são, quais são os filhos que são amorosos, estão perto de nós e têm a mesma qualidade que nós temos, que são doadores, e quais são os filhos que são interesseiros. Ou seja, aquele filho que só te liga e só te procura quando tem um interesse financeiro. E tem aquele filho que realmente gosta de estar perto de você, independentemente do que ele deseja ou não. Por mais que você ame os dois da mesma forma, você consegue perceber essa diferença entre a sua prole, ou seja, aquele que você deseja estar mais perto, que você confia mais, e aquele que não é tão próximo de você. E então a resposta vai estar na própria pergunta que nós fizemos. Receber para doar alegria. Receber alegria para doar alegria. Então você recebe e você doa. Como? Ao interar a interação. Você não pode lidar mais com ninguém da forma que você queira receber dessa pessoa alegria, mas você vai doar essa alegria, esse amor, esse sentimento. Então, você não vai desejar mais extrair essa alegria para você mesmo. E aí você começa a fazer uma intenção que encante ao Criador. Todas essas ações, essas intenções vão começar a mostrar que você deseja realmente que todos sejam felizes. E isso só é possível em um determinado grau de Hesed, de onde a gente está falando aqui. Nesse grau de Hesed, a gente tem o nosso início, porque aqui a gente tem o nosso primeiro dia. Hesed representa amor, que também representa Abraham. Então, a partir daqui é que eu começo. Todas as qualidades de amor, todas as qualidades de querer ver o próximo feliz, e esse é o primeiro dia. Logo que eu começo nesse primeiro dia, o Criador, ou seja, você sente claramente a magnificência da qualidade de começar a doar. Por isso que toda vez que você faz uma doação, ou você vê alguém precisando, e você ajuda, você logo se emociona. Porque você vê que um ato de amor está saindo de você. Você não se preocupa mais com o que você vai gastar, você se preocupa em ver aquela pessoa alimentada, ou a tzedakah que você faz para os estudos da Torá, você está fazendo isso por amor. Não existe mais aquele interesse de fazer isso para receber alguma coisa. Você faz simplesmente porque você quer que o Eterno esteja com você e que ele sinta de você essa alegria. Então é assim que funciona. E você começa a sentir, então, que o seu ego ele começa a ficar estéril. Como eu disse na aula anterior, a gente já não deseja mais riquezas, nós não desejamos mais investir muito em coisas nesse mundo que seja fora da realidade da Kabbalah, porque essas coisas já se tornaram estranhas para nós. Ou seja, é uma questão muito estranha para o mundo. Por exemplo, as pessoas sempre caminham para o momento onde elas desejem mais e mais e mais, onde elas possam obter mais e mais, e esse desejo ele se torna cada vez mais latente dentro da pessoa, dentro de todos os níveis. Como nós sabemos que nós somos formados de várias camadas de sentimentos, desejos, e que tudo isso é um emaranhado dentro de nós, então é lógico que isso não conta só na questão financeira. Isso pode contar na questão sexual, na questão sentimental, em vários outros parâmetros dentro de nós. Resolver todas essas situações, todos esses problemas,
somente com a ajuda do Eterno. A gente começa o projeto, a gente começa o processo, mas sem a ajuda do Eterno, a gente não consegue chegar lá. Então, a gente começa a rezar muito para o Eterno, porque dentro de nós começa a haver realmente uma ebulição desses sentimentos, um choque terrível entre essas intenções, a gente fica perdido, e as súplicas que você vai fazer o Criador, até que ele atenda as suas súplicas, para que você possa começar, com a ajuda dele e com a presença dele, administrar esse sentimento. Então, ele vai começando a conceder essa revelação para você. Como eu disse, a revelação dos seus desejos internos, eles vão acontecer justamente por conta do tipo de situação que vai acontecer na sua vida. Então, você não pode estar no momento num estado ou num estágio e, de repente, acontece uma situação que te joga um estágio abaixo. Quer dizer, essa situação acontece, mas o que aconteceu foi realmente para mostrar aquele estágio ruim que estava dentro de você. Então, você agora vai desejar entrar em doação, porque não vai haver alegria maior para o nosso Criador de ver você desejar doar e desejar se tornar como ele. E para isso, você vai ter que construir uma tela. Essa tela, ela vai ser exatamente o ponto de partida onde você vai desenhar, ou o Eterno vai desenhar, esse novo caráter que vai surgir em você. Então, como agora você tem uma tela, e essa tela, ela não tem nada. Ela tem que ser desenhada novamente. A tela vai ser a força de resistência contra os desejos egoístas. Você usa ela justamente para bloquear o ego. E com isso, toda vez que o ego vai querer saltar ou aparecer, você agora está preparado, porque agora você sabe que ele existe e que o Criador botou ele dentro de você propositalmente, para que você tivesse como vencê-lo, e aí você vai estar sempre bloqueando o ego. A tela bloqueia o seu ego, ela não deixa você ter esses desejos. E se o tem, você tem como bloqueá-los. Se você conseguir adquirir essa força, você está em perfeita forma. Você está indo na direção do Criador. Você conseguiu bloquear o ego, você conseguiu administrar dentro de você essas forças. E a gente deve pensar aqui agora, nesse momento, que a gente não pode construir essa tela por nós mesmos. E que, como eu disse acima, a gente reza ao Criador, né? E ele começa a abrir as portas e ela vai ser obtida pela persistência. A gente vai exigir do Criador, né, com muita força, com muita reverência, que ele comece a criar dentro de nós essa força superior, esse nível, para que a gente possa ver o mundo espiritual. Ou seja, quem é o mundo espiritual? É todo o nível que é acima do meu nível. Se eu estou em Malhut e Yesod, não que a Lua é Deus, mas um nível que é representado por esse planeta, e depois de Yesod, o Deus dele é Od, e depois de Od é Netza, que é o Deus que criou Od, e Od, Netza foi criado por Tiferet, Tiferet por Gevurah, Gevurah foi criado por Hesed, e Hesed por Binah, Binah por Keter, por Rohimá, Binah por Rohimá, e Keter criou Rohimá. E quem criou Keter foi o Eterno. Então, o Eterno ainda está acima disso tudo. Ele está acima da compreensão, e a gente já disse que nós não tratamos direto com o Eterno, mas ele criou forças espirituais para que a gente pudesse interagir com ele através desses graus. Então, toda Sefirot, uma parte que é acima da outra, é Deus do próximo nível.
não é aí que existem vários deuses, tá bom? São níveis do mesmo Deus. Deus não se divide, Deus, ele não é uma divisão de seres, ele é uma energia só, e esses graus que não são se dividem, vão passando de uma sefirote para outra, é o próprio Deus, a própria energia de todas as coisas. Então, como se eu estou no nível de Malhut, então o meu Deus, o Deus que eu vou lhe dar, a força que eu vou lhe dar, é o próximo nível, que é Yesod, e vai ter lá o nome Shaddai, e assim por diante. Em cada grau, nós vamos conhecer o Criador melhor. E ele vai estar revelando mais e mais nomes até chegar à completa revelação do Criador. Como isso funciona? Todas as sefirotes, elas são formadas por nomes. A primeira sefirote lá de cima, ela tem o nome Rie, Aleph, Re, Yud, Re. A gente tem Rorimar, que tem Yud e Re. Exatamente aqui a gente só tem o Yud e tem o Re, como a gente já observou. E lá em Biná vai ter o Havaiá, né? Aqui vai ter o Havaiá, o nome do Eterno. E dentro disso vai ter o Havaiá com o Nikud Elohim. Já em Hesed aqui, eu tenho exatamente o nome El, ou seja, Aleph, Lamed e El. Então é um nome que está ali. Esse El ele vai ter gematria 31. Aqui em Gevurah, a gente tem o nome Elohim, então, que tem gematria 86, que é o julgamento, todas as severidades, está nesse estado aqui de Gevurah. Em Tiferet, eu vou ter o nome Yud Kei Vav Kei, né? Ele vai ter vão ter algumas pontuações nele, que nós chamamos de Nikud, o Sheva, o Roland e o Kamatz, que vai fazer parte desse nome. Breve estudaremos sobre essas pontuações e o que elas representam nos níveis da Kabbalah e das letras hebraicas. Então, a gente vai ter Netza, que está aqui, e Od também. Nesse caso, existem nessas duas sefirot o nome Sevaot. Sevaot é um nome divino também. Finalmente, em Yesod a gente tem o nome Shaddai, e em Malhut nós temos o nome Adonai. Cada um desses níveis de entendimento vão trazer para nós uma questão de lidar com cada nome, e cada nome representa um grau da divindade. É isso que vai acontecer conforme você avança no estudo da Kabbalah, quando você procura virar doação e não recepção. E aí fica a pergunta: quando realmente nós vamos receber essa tela? Quando o nível superior sente que você está preparado para fazer qualquer coisa para obter essa tela, como se ela fosse a sua tábua de salvação. Só quando o pedido vier do fundo do coração. Quando você vai pedir o Eterno Hashem, dá-me força para doar como você. Vai pedir ajuda para corrigir a si mesmo. Então você pede, Hashem, me dê força para eu me corrigir, eu imploro. Se sua força interna for verdadeira e você realmente quiser chegar a esse estado, você recebe a tela. Automaticamente você a recebe. Mas para que isso aconteça, você vai ter que sair de todo o seu nível de egoísmo, aquele nível que você viveu até hoje, e aquele nível que foi te ensinado dentro da própria religião. E lidar com o Eterno como uma moeda de troca. E para isso, só existe uma coisa que você deve fazer: corrigir o desejo egoísta com a intenção de doar. Então você começa a corrigir esse desejo, e começa a corrigir esse desejo porque receber para doar ainda é um nível pequeno,
E todos os dias é como se você colocasse o seu eu na clínica do Criador e pedisse a cura para esse estado que você está. E essa tela, que é a resistência contra esse sistema, permitirá que os seus olhos sejam abertos. E para você ver a realidade verdadeira que existe. Quando você chega nessa clínica, então vai ser colocado em você desejos egoístas adicionais. Ou seja, vão crescer esses desejos egoístas dentro de você. Como eu disse, eles podem ser financeiros, a pessoa pode ter o desejo de ser admirada, de querer que as pessoas olhem ela, um monte de coisas que saem do nosso ego e que realmente não tem sentido nenhum em existirem na nossa vida, porque elas não nos levam para perto do Criador, elas fazem com que a pessoa seja mais egocêntrica, ou seja, que ela se sinta mais e mais no centro de todas as coisas e que não seja unicamente o Criador que está no centro de todas as coisas. E aí, quando a gente começa a sentir esses desejos, você deve começar a trabalhar e sentir, para ver a atitude que você vai ter com esses tipos de sentimentos que vão surgir dentro de você. E aí você começa a perceber que esses sentimentos eles são realmente poderosos e que eles não estão brincando com você. Tanto é que eles vão ser tão fortes que é exatamente uma guerra muito, muito potente. Então, você vai ter que pedir a tela, essa proteção. Isso não é literal, gente. Não pense que vai aparecer uma tela e que a pessoa, agora nessa tela, ela pode usar como um escudo e etc. Não é assim que funciona. É uma tela interna, é uma força para você ter resistência, porque somente através da resistência de receber para si mesmo, você começa a adentrar para o mundo da doação, que o Eterno é pura duração. E aí, doação, perdão. Então, a gente tem que ter cuidado, né, com essa tela, que pode proteger-nos de cair a partir desse grau. Se a gente cai, se a gente está em determinado grau e a gente cai, então começa a ficar complicado. Esse objetivo, é claro, só existe que você tenha que corrigir o seu ego, que é fornecido para você em porções na medida que você ascende e amadurece. Ou seja, a cada nível, o seu ego ele vai exigir de você mais e mais. Vai chegar momentos que você vai achar que a vida não é boa, que todo mundo está contra você, e que realmente o Eterno não gosta de você. E vai ter momentos até que você vai brigar com o Eterno, vai gritar com ele, para que ele possa te atender, porque você está muito infeliz. Mas, na verdade, tudo isso são o próprio ego lutando para te manter ancorado nessa escravização dele mesmo, de receber para si, de ter esses desejos preenchidos, porque todos esses desejos preenchidos, como a gente viu em outras aulas, são as câmaras que estão ocas e precisam ser preenchidas. Como o Eterno, que é amor e é o desejo pleno, ele não está dentro dessas câmaras, então elas surgem como desejos. E esses desejos, eles vão, então, fazer com que você seja controlado por eles. E você não controla esses desejos, mas ele é que te controla. E aí, como você vai se movendo grau a grau, sefirote a sefirote, uma vez que você lidou agora com essa porção de egoísmo, lhe é dada a oportunidade de ascender para aproximar-se do próximo grau de desejo egoísta. Com isso, então você começa a trabalhar com eles, todos de uma vez, ou com cada um de uma vez. E aí você vai ter que corrigir a sua intenção egoísta para altruísta. Talvez seja um simples teste. Tenha 2 pedaços de carne num prato e você pegue o maior pedaço.
Ou sempre você queira chegar primeiro que as pessoas nos locais, ou talvez você conhece alguém que está dentro de um hospital e você passa à frente de todo mundo, ou talvez você conheça uma pessoa que é um juiz e você peça para ele julgar o seu processo ou colocar o seu processo na frente. Tudo isso é desejar, é receber para si mesmo. São atos que as pessoas costumam fazer. Elas sempre se colocam na frente do outro, sempre querem ter vantagem em cima das coisas. E tudo isso são questões do egoísmo. Então, você começa a ter, então, essa força do Eterno para entender que tudo isso é muito errado. Ou seja, você já não está mais no nível das outras pessoas e você tem que começar a trabalhar com isso muito profundamente. E a questão egoísta, essa intenção de receber para si mesmo e transformá-la a cada dia, em cada grau, em cada sefirote, vai ter o seu próprio trabalho. Ou seja, nós sabemos que dentro de Malhut existe uma árvore sefirótica e que dentro dela vão ter que ser subida cada grau desses desejos, que são os desejos mais pesados. Chegando em Yesod, acontece a mesma coisa, e assim sucessivamente. Então, esses 6 dias da criação, a gente já falou anteriormente, mas vamos repetir para fixação de vocês, corresponde somente às sefirotes. Então, isso aqui não tem nada a ver com o tempo que é dito no nosso mundo, não tem nada a ver com essa construção de tempo, ou de um dia e etc. Não é nada disso. São simplesmente graus e desejos internos segundo a linguagem dos nossos sábios. O primeiro dia vai ser Hesed. Então, Hesed é o primeiro dia da criação. Gevurah é o segundo dia. Tiferet é o terceiro dia. Netzah é o quarto dia. E Hod é o quinto. O sexto é Yesod. Então, essas 6 correções, elas são chamadas de os 6 dias da criação. Então, agora a gente acabou de descobrir que não são 6 dias literais, mas são 6 dias que podem se despertar durante uma vida toda. Ou tem pessoas que usam de toda a sinceridade e começam a despertar hoje mesmo. Depende da intenção, da busca, do seu nível espiritual e como você se empenha para tudo isso. E também da sinceridade que você vai falar com o Eterno. Então, esses dias também podem ser considerados como 6 milênios, que é o tempo que as criaturas, os seres criados, tinham para consertar esse desejo, esse ego de receber para si mesmo. Pois foi mesmo o ego que provocou todas as guerras, todas as mortes, o desejo de receber para si, homens se aproveitaram de outros homens, escravizaram, tanto a escravidão literal como também a escravidão mental. Tudo isso aconteceu nesses 6.000 anos e fazia parte, porque a gente está no ano de 5.783 e a gente já está no final do 6º milênio, ou seja, está partindo para o início do 7º milênio. E a correção acabou. E aí, agora que a gente viu essa forma, né? A gente viu esses 6 dias, agora a gente tem que falar do Shabat. O que é realmente o Shabat? É o 7º grau, tanto desses graus internos, que nós temos que cuidar de cada um de nós, também como o final dos 7 milênios para a correção da humanidade, onde a interioridade do homem, através do estudo da Kabbalah, que começa a apontar o que ele tem que fazer. A gente deve entender aqui que não existe mágica. E não existe aqueles filmes de Hollywood, onde a pessoa está com um problema e Deus aparece, e de repente vem uma luz que salva alguém, ou o mar se abre, e etc. Não é assim que a Torá está falando. A Torá está falando da sua luta interna, desses graus interiores que vão surgindo. Então, você mesmo agora pode perceber que existe muito trabalho para ser feito. Talvez você não esteja nem no primeiro minuto da primeira hora
do primeiro dia de trabalho dentro dessa questão toda. Mas você pode acelerar conforme você vai desejando se aproximar do Criador e fazer com que ele esteja totalmente imbuído dentro de você. Você vai ter que atravessar todos esses graus. O sétimo e último grau é chamado da criatura independente. Ela vai estar completa. Ela recebe e se percebe como um receptor. Ela trata a fase... Isso vai tratar da fase final de cada grau e também da nossa raiz. Este grau, ele não pode corrigir-se, pois é uma concentração de egoísmo. Sua fundação é toda egoísta. Ela só pode experimentar as 6 correções anteriores, o dia da criação. É que adquire esses 6 dias, esses 6 níveis, essas 6 sefirotes, elas só adquirem a capacidade de absorvê-los interiormente e adotar suas qualidades. Ou seja, essas sefirotes, começando de Hesed até Yesod, elas não podem ir até o Shabat, porque esse sétimo dia ele tem uma base de puro egoísmo. E a sua fundação é muito forte. Por isso, o objetivo do sétimo dia é tomar tudo que foi criado e acumulado durante os últimos 6 dias e produzir uma criatura pronta e independente. Esse sétimo grau, ele é chamado de sábado. É um dia especial, porque nesses estados, as almas são preenchidas com a luz superior. Totalmente preenchida. A única condição é de não interferir nesse processo. Esse é o descanso. Não tem como você interferir. Não há nada que você possa fazer. E esses estados são simbolicamente representados pelas leis do sábado. Você largou realmente os remos e vai com a luz. Deixa ela te encaminhar. Quando você chegou já nesse estágio. Você se submete a estas leis e assim você mantém o seu ego na posição de desligado. Ele não está mais aceso dentro de você. E também está escrito, aquele que trabalha durante 6 dias terá comida no 7º. Isso significa que você já trabalhou em seus desejos através dos 6 graus, 6 milênios. Você receberá tudo que foi preparado para você pelo Criador. Esta é a superior e divina luz, cheia de abundância e alegria. A gente sabe que dentro dessas leis e daquilo que nós conhecemos como leis, que na verdade são fragmentos da alma, a gente tem, então, 288 leis que nós conseguimos consertar. Dentro dessas 288 questões que nós consertamos, algumas outras não podem ser consertadas, porque justamente não se tem força ainda para isso. A gente ouve muito se falar de certos atributos e a gente acaba descobrindo que tudo está na mão do Criador. A única coisa que nós temos que fazer e lutar é deixar de receber para nós mesmos, é deixar de ter o desejo de receber para nossa autofelicidade e a gente começa então a receber justamente para que possamos doar alegria, doar felicidade. Essa questão que eu falei se chama rapar, que é formada de um rei, um P e um rei, e aí você vai ter 200 do rei, mais 80 do P, mais 8 do urete, então você tem 280 fragmentos do vaso quebrado, e que pode e se deve corrigir durante os 6.000 anos, subindo 6.000 degraus da escada espiritual. Então, essa questão ela só vai funcionar no final desses 6.000 anos.